Uma coisa que muita gente me pergunta, que acho que eu falo com tanta facilidade essa questão de falar, de captar, mas não é fácil mesmo não, gente. A gente precisa entender o passo a passo, a gente precisa entender que há técnicas, a gente precisa entender que existe, sim, a grande concorrência, né? Uma concorrência, uma competição, vamos dizer assim, na questão dos recursos, mas eu não vou dizer para vocês que é uma coisa tão difícil. Eu vou dizer para vocês que é uma coisa que dá para ser feita, se a gente souber fazer as coisas da forma correta. Então, assim, é difícil? É difícil para quem não entende o que é recurso. É difícil quando a gente não entende como a gente vai captar. É difícil quando a gente não entende quais são as fontes de recursos que existem. Então, assim, tudo se torna muito difícil quando a gente não tem conhecimento daquilo que a gente quer fazer. Então, muitas das vezes, eu falo para as pessoas, gente, a captação de recursos é uma técnica, gente, a captação de recursos é um passo a passo. Gente, a captação de recursos tem que ser feita do jeitinho certo, que tem que seguir alguns passozinhos. E o que a gente fala aqui, já praticamente há 2 anos aqui que eu falo para vocês, é que dá para seguir sim, dá para captar recursos sim no projeto, mas isso vai depender de vocês. Porque tem gente que fala direto comigo, Débora, você falou tal coisa e eu fiz, e deu certo. E dá, gente. Não é questão de que é difícil. A questão é, a gente não sabe fazer. É como se a gente fosse fazer uma conta de matemática. Se eu não sei o que é raiz quadrada, se eu não sei a regra de 3, gente, fica difícil para mim. Mas se eu tenho conhecimento, pelo menos do básico, fica mais fácil eu fazer as coisas. E essa é a questão aqui. Se eu quero realmente captar recurso no projeto, eu tenho que saber o que é o meu projeto. Não adianta eu pensar em captar recurso pensando, cara, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. E sim, gente, é importante a gente ter recursos financeiros dentro do projeto. É muito importante no contexto de fazer o projeto acontecer. Não simplesmente ter dinheiro e a gente não saber o que a gente vai fazer com esse dinheiro. São coisas totalmente diferentes quando a gente fala da questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Eu sempre falo para vocês aqui, às vezes eu cheguei num projeto uma vez, que a pessoa falou que estava uma dificuldade de captar recurso, que não sei o que lá, chorou, como sempre, e quando o recurso chegou, a pessoa foi fazer uma obra na instituição, pintar a casa. Eu, gente, para que tu vai pintar a casa? Ah, não, mas tem que ter um espaço bonito para as famílias. E, gente, precisa ter um espaço bonito para as famílias, mas só se for realmente necessário, e se o dinheiro estiver sobrando. Mas se o dinheiro não está sobrando, gente, não precisa ter um espaço bonito, tem que ter um espaço somente de qualidade, que não caia água na nossa cabeça quando a gente estiver lá dentro, que a gente não fique morrendo de calor quando a gente está dentro do projeto. Isso é um espaço de qualidade. Agora, não preciso botar o espaço super lindo, pintar a instituição inteira e chegar na hora de fazer o trabalho mesmo, faltar papel, faltar caneta, faltar instrutor. Pô, então pra que tu pintou? Se tá faltando tudo, as pessoas vão olhar o projeto e vão falar, nossa, que espaço maravilhoso. Pra que eu vou doar pra esse espaço tão bonito? E, gente, isso também acontece. No projeto que eu trabalhava em Botafogo, a nossa casa é linda. É uma casa antiga, é tombada. E aí, aquela questão, a gente fez a obra bonita e as pessoas achavam que só porque o espaço é na Zona Sul, só porque a casa é bonita. E não era bonita no sentido de que a gente pintava todo ano, não, tá, gente? Fiquei no projeto quase 8 anos. E nesses 8 anos que eu tava no projeto, a gente pintou a casa uma vez. Uma única vez. E foi porque realmente já tava saindo as cores, a madeira tava ficando podre, tava tendo cupim. Aí a gente fez a obra no projeto. Mas fora isso, as coisas, o recurso que entrava no projeto era somente para as necessidades realmente do projeto, que era pagar a equipe, comprar os medicamentos, comprar as cestas básicas. Isso era uma coisa necessária porque a gente tinha que atingir os nossos objetivos, que era fazer com que as crianças não voltassem a ser internadas. Melhorar a qualidade de vida dessas crianças e das suas famílias. Esse era o nosso objetivo. Agora, se eu não sabia nem qual era o meu objetivo, por que eu vou pedir recurso? Torna-se difícil quando eu falo isso para vocês. No momento que eu entendo o que é o projeto, como faz, para quem faz, quando faz, isso eu tenho que ter um entendimento do projeto. Se eu não entender isso e simplesmente sair pedindo, se torna difícil captar. Se torna muito difícil, tá? E aquela coisa, então é difícil captar. Não é, gente. Não é difícil. Não é difícil passar no edital quando eu sei escrever um projeto. Não é difícil eu passar no edital se eu tenho a documentação necessária. Não é difícil eu passar no edital se eu li o todinho, sabe? É importante. Li todo o regulamento, vi se eu estou compatível, se o projeto tem todos os certificados. É, legal. Então, se eu estou ali, consigo ter essas questões, é uma possibilidade muito grande de eu passar.
É difícil? É difícil porque eu tenho uma grande competição. Existem centenas de organizações que vão disputar para ter aquele recurso. Agora, se eu sei pelo menos uma boa parte das fontes de recursos, eu consigo ter recurso de outras fontes. Então, não fica difícil eu ter recurso no projeto. Fica muito mais fácil quando eu sei disso. E quando eu falo isso, as pessoas ficam, fala sério, Débora. É mesmo? Claro que é, gente. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu perguntei para ela, e aí, como tá a sua rifa? Ah, Débora, a gente já conseguiu vender praticamente a rifa toda em uma semana. Gente, em uma semana, a pessoa conseguiu vender praticamente a rifa toda. Débora, quanto é essa rifa? R$500. Em uma semana, vamos botar aí 2 semanas que eles não conseguiram, fechou a semana agora. Então, semana que vem, com certeza, eles fecham uma rifa. Em 2 semanas, consegui R$500 no projeto. Dá ou não dá para fazer recurso dentro do projeto? Ah, eu fiz um evento. Praticamente, a pessoa fez um evento aqui, organizou o evento, vendeu os convites do evento e faturou quase R$6.000. Num evento que aconteceu aí de praticamente 20 dias aí, correndo para o evento acontecer com essa questão de isolamento social e o projeto conseguiu quase R$6.000. Gente, dá ou não dá para fazer recurso no projeto? E ali, quando eu falo fazer uma rifa, fazer um evento, eu não tenho ninguém competindo comigo. Sou eu e eu. Se eu quero fazer, eu vou fazer. E eu vou conseguir, se eu tenho interesse realmente de estar fazendo isso dentro do meu projeto. Então, não é difícil captar. É fácil se eu souber o que eu quero fazer. Se eu souber o que fica mais fácil para mim. Como eu disse, eu passar no edital é difícil. Eu não tenho alguns certificados. Mas nem todos precisam. Tudo bem. Mas aquele que você quer passar precisa de certificado. Aquele que você quer passar, precisa de um tempo do seu CNPJ. Aquele que você quer passar, você precisa ter o balanço patrimonial ou o balanço social de 2019 e você não tem. Por isso que é difícil passar. Não é, gente. Quem é a pessoa ali? Quem é a pessoa que está ali brigando, que está fazendo com que você não passe nesse projeto? Que não passe nesse edital? É você. Como projeto, porque você que não tem os documentos necessários. E assim, quando eu falo isso para as pessoas, a pessoa olha para minha cara e fala assim, mas é injusto. Eu falei, gente, não é injusto. Não é injusto, gente. E não vamos falar a verdade, o que é justiça e o que é injustiça? Vocês já pensaram nisso? Quando eu estava falando, assim, eu vivo falando com pessoas, vocês sabem disso. E eu vivo falando assim, conversando. E essa semana eu falei acho que eu falei com umas 5, 6 pessoas essa semana. E a pessoa conversando comigo falou, mas aí é uma injustiça muito grande, porque a gente faz um trabalho social. Eu faço um trabalho maravilhoso, eu estou mudando vidas. E aí eu quero eu quero mudar, eu quero agregar, eu quero acrescentar uma coisa no meu projeto e vou participar de um edital. E o edital me pede certificado X. E eu não tenho. Eu falei, então, por que você não tem? Porque eu fui tentar tirar e não conseguia. E por que você não conseguiu? Porque eles falaram que eu tinha que o meu trabalho tinha que ser contínuo. O meu trabalho é uma vez por semana, uma vez por mês. Eu falei, cara, se o trabalho é contínuo e isso é uma regra para certificação, desculpa, você não está na regra. Você não tem os critérios, então você não vai ter a certificação. Por que o seu trabalho não é contínuo? Porque eu acho que o certo é fazer assim. Tudo bem, se você acha que o certo é isso, então é o certo para você. Mas para as regras, para ganhar o certificado, para conseguir passar nesse edital, tem que ter isso. Se você não tem, não tem. Aí a pessoa ficou, mas eu acho isso é injustiça, isso está fazendo com que outros projetos, o meu projeto vai ficar sem recurso por causa disso. Eu falei, ele vai ficar sem esse recurso. Ele não é que ele vai ficar sem recurso, ele vai ficar sem esse, porque vão ter outros recursos para você captar. Mas eu queria esse. Eu falei, então se enquadra. Simples assim, se enquadra. Aí a pessoa olha para minha cara e fala, mas como é que eu vou me enquadrar se eu não tenho os critérios? Eu falei assim, cara, acabei de te dizer. Então, fique dentro dos critérios para você ter a certificação.